Hoje eu estou aqui no podcast do Café Milionário. Fui convidada para intermediar este bate-papo com 3 mulheres maravilhosas, que eu tive a oportunidade de participar ontem de um talk fashion do Ribeirão Preto Fashion Week. E aí nós fizemos parte de um painel nesse desfile que foi maravilhoso ontem aqui em Ribeirão Preto. E hoje eu trouxe elas aqui no estúdio para a gente bater um papo e passar um pouco do que foi esse conteúdo ontem no Fashion Week. Eu estou aqui ao meu lado, vou começar com a Dandara. Dandara, seja muito bem-vinda a Ribeirão Preto. Ai, muito obrigada, Maristela. Fico muito feliz com o convite. Vamos começar, que eu quero que você explique um pouco, foi muito intrigante, né, o papo ontem. Você é especialista, você é CEO em liderança feminina, então tá super atual, mas eu gostaria que você explicasse o que é uma CEO em liderança feminina. Muito feliz por estar aqui com vocês e dividir esse momento de interação com todas vocês, mulheres brilhantes. E justamente por conta desse fato, a gente está sempre liderando empresas, projetos, famílias, organizações, mas a nossa própria vida. Quando é que nós somos a CEO, a dona e a responsável dos nossos projetos, dos nossos sonhos e da nossa vida, que de fato faz necessário as mulheres terem se despertar para esse lado, terem essa ousadia, essa coragem de ir em busca dos seus sonhos e realizá-los. Com esse pensamento voltado justamente para isso, foi que eu criei o método, que é o CEO em liderança feminina. Seja CEO da sua própria vida, Eu tô vendo, antes até você falar do seu método, você tem um sotaque, você é da onde? do Rio Grande do Norte. Ô, gente, nós estamos aqui com Rio Grande do Norte, olha que delícia, eu adoro sotaque, entendeu? Então eu já gostei, falei: "Nossa, olha o sotaque dela", já me fala uma coisa, você qual é a sua formação? Sou formada em administração e auditora também. Auditora de administração, e aí você se especializou e criou um método Muito para dar uma consultoria para mulheres isso, de alto escalão, de alta liderança, de liderança. isso. Não só voltado para mulheres de alto escalão, mas eu vejo pela necessidade de todas as mulheres em si, porque desde os primórdios, principalmente sobre a Idade Média, as mulheres esteve à frente de lideranças políticas, religiosas, financeiras e militares. Mas devido a toda essa sistemática de toda a sociedade, muitas vezes esse papel feminino foi deixado de uma forma mais velada e no anonimato. E isso é para trazer à tona que não são apenas, gestoras de grandes empresas, mas você que tem um sonho de lançar o seu próprio projeto, a sua empresa, você tem capacidade para isso. Sim, e aí você faz todo um trabalho para despertar e Isso, descobrir essa capacidade que está intrínseca na mulher. isso, justamente. É isso. E como é esse método? Ele é voltado para o desenvolvimento de todas as questões que as mulheres passam, é visto a necessidade de cada uma, visto a problematização de cada indivíduo e despertado esse interesse, essa ousadia de ser você, de ser autêntica, de você ter a audácia de fugir de todos os padrões sociais, Que é de difícil, você né? de você Você assumir fugir de todos os padrões sociais hoje é um desafio muito grande, apesar da gente estar conquistando esse espaço, mas ainda há uma cobrança muito grande, até por conquistar esse espaço, da mulher ser empoderada, é uma coisa que eu questiono muito, tá? Por isso que como eu trabalho também muito, no mercado e sou mulher, e sou uma mulher 50 a mais, eu vejo, assim, essa questão também da gente ser empoderada, de a gente ter altos cargos, é uma exaustão em cima da mulher muito grande, causando uma angústia, ansiedade, uma depressão muito grande, porque, nossa, nós temos que ser perfeitos. Nós já somos cobradas de temos que ser perfeito desde acho que quando a gente nasce. Não sei se vocês têm essa sensação, mas eu tenho. E aí, como que você consegue levar esse equilíbrio para as suas mulheres? eu vejo muito com relação a essa parte de autocobrança. Essa autocobrança vem passada das nossas mães, das nossas avós, isso desde o início. E muitas vezes a autocobrança, ela não é nossa. É necessário buscar a raiz dessa autocobrança, que seja, ressignificada, que quem pode explicar melhor essa situação é
a Kélvia, porque ela entende mais sobre isso, mas todo esse contexto que as mulheres passam é preciso ser despertado e ser desenvolvido, porque precisa ter uma audácia para você, de fato, se olhar no espelho, mas você não vê um reflexo que as outras pessoas veem. Você se ver de verdade, você se encaixar nos seus padrões. E a autocobrança, ela é limitadora, ela é matadora, ela é destruidora dos seus sonhos, dos seus projetos. Você acha que esse dentro dessa sua experiência, né, dessa sua vivência, o maior desafio que você quando você pega uma mulher, por exemplo, você, né, vai começar um trabalho comigo, é a autocobrança? Quais são as maiores queixas da mulher? A autocobrança, ela já vem da aceitação. Essa necessidade de sempre estar servindo o outro, de estar agradando o outro, porque tem até explicando no meu livro, de boazinha dona do mundo. Adorei. É boazinha dona do mundo, Uhum. né. Ai gente, olha então, eu de pendurei a bandeira da boazinha, entendeu, porque eu vi o tanto que isso foi prejudicial para mim. O não saber falar não é um problema, Isso, né. justamente. É um problema e aí você isso tem a ver também aí a Kel vai falar bastante, né, eu quero até a sua percepção, que é uma coisa que está lá atrás, né, a gente tem uma dificuldade de não falar não, com medo de uma represália, Isso. né. Ou de não ser aceita e tudo. Então, esse papel de boazinha realmente eu vi que não funciona, né. Você tem que se posicionar. De fato, você Você tem que faz um trabalho para a mulher se posicionar, isso, dentro dos seus valores, daquilo isso, que é a justamente, essência dela. isso. É a Ah, busca da bacana. identidade feminina, para que realmente, de fato, ela consiga ver no espelho não aquela imagem de um reflexo, mas ela consiga se ver, se gostar e se amar. Com os erros, com os defeitos, que ela consiga se amar quando ela acerta e se acolher com seus erros. Que essa busca da perfeição, ela não vai chegar nunca, Nunca, porque todos nós como seres humanos estamos aqui em busca da evolução e da melhoria, e cada dia você dá um passo para isso. E esse passo é de uma forma, muitas vezes, lenta e gradual, e precisa de aceitação para você descobrir isso. eu acho que a gente tem um desafio tão grande aí, porque é muito paradoxal. Quando a gente fala isso, eu falo assim: "Meu Deus, no mundo onde nós, mulheres, não estamos conseguindo viver sem o filtro do Instagram, para você conseguir chegar nessa essência da mulher, porque nem a mulher aceita, porque hoje nós não conseguimos tirar a máscara". Ontem, lá no evento, eu sou muito observadora, e eu estava observando as mulheres lá, né, não as que estavam, não as modelos, mas as mulheres que estavam lá, as convidadas. E é muito triste você ver o quanto nós tinha mulheres rígidas, porque ela não relaxava. Teve uma mulher que me chamou muito a atenção, que eu a conheço, e ela estava com o marido, e ela estava assim, sabe, naquela pose, todo "Nossa, eu preciso manter a pose". E aquilo me incomodou bastante, porque você vê que a pessoa não relaxa, ela está tão preocupada com aquela imagem de poderada, de "sou perfeita, sou linda, sou maravilhosa", que a mulher ela sentou e ela estava dura, toda assim, preocupada com o corpo dela, a forma que ela estava sentada, isso não é real. Ela não está na essência dela, e estava nítido ali. Isso eu estou falando de uma mulher, mas se você passar o pente fino, nós estamos assim, porque é um padrão da ditadura da beleza que está nos consumindo. Então, eu imagino que o seu trabalho é um desafio enorme, né, para você chegar nessa Isso. essência e fazer dessa mulher, dentro da essência dela, ser realmente uma grande líder, sabendo lidar com todos esses desafios. Nós mulheres, assim, sempre precisamos estudar mais, nos capacitarmos mais, sempre estar à frente de algo, superando nós mesmos e principalmente as outras pessoas, porque nunca é suficiente tudo que nós fazemos. Sim, nunca. E isso é muito limitador. Eu trabalho justamente quebrando esses padrões, esses bloqueios, para que realmente, de fato, ela se veja, se aceite como ela é e impulsione os seus projetos. Porque é muito brilhante, eu fiquei encantada com o trabalho da Denise, porque eu passei um processo que sempre fui magra, eu usava um 38, fui para um 44, um 46, Quantos anos você tem? 32. Ah.
Foram várias situações que ocorreram na minha vida, que eu vi que eu já não me cabia mais em toda aquela situação, em um relacionamento, em um trabalho, em um estilo de vida. É isso aí. Foi quando realmente, de fato, eu dei um não, um chega, um basta de todas aquelas situações e realmente me vi dona de mim, do meu ser, e assumi realmente a identidade que me cabe. Você precisou chegar, tô te perguntando porque eu também passei por acho que de alguma forma todos nós uma hora Vão vai se passar por identificando, isso, né. né. Você precisou chegar no fundo do poço para conseguir sair dele e falar: "Não, basta"? Todas nós precisamos passar por isso e, de fato, você reconhecer aquela situação e principalmente pedir ajuda. Porque nós mulheres, aquela capa de sempre ser forte, de Sim. sempre, eh, estar à frente de tudo, de estar apoiando os outros, é muito difícil você pedir apoio a alguém. E às vezes quando você pede apoio, nem sempre a pessoa é capaz de ter a empatia, de lhe estender a mão e de lhe apoiar. É, uma coisa que eu aprendi em relação a isso, a gente cobra muito também do outro, né, e muitas vezes o outro não sabe lidar com essa situação, né, não sabe, talvez também esteja vivendo um momento de fragilidade muito grande, e às vezes a gente está com a dor tão grande que a gente quer transferir, até inconscientemente, né. E às vezes não é por maldade, às vezes o outro não está pronto, nem está pronto com maturidade o suficiente para te acolher da forma que precisa, né. Então eu acho que é por isso que o seu trabalho é muito importante, porque quando a gente consegue entender o contexto de tudo que nos cerca, é lógico que nunca é 100%, mas o básico, e você consegue entender a sua responsabilidade em relação aos seus sucessos e fracassos, eu acho que é o primeiro passo, né, dessa conquista aí dessa conquista de ter uma capacidade de liderança, porque eu acho que o líder é isso, ele só pode liderar alguém ou contribuir com o crescimento de alguém a hora que ele tem esse autocontrole, porque se ele não tem, como ele vai conseguir desenvolver as habilidades da equipe? Porque na minha cabeça, eu sempre também trabalhei com gestão, eu falo: "Bom, um líder, para mim, um líder", aí você, né, é aquele que consegue desenvolver as habilidades da sua equipe. É aquela as habilidades positivas e aflorar e trabalhar aquelas que não são tão positivas e que a empresa, ou seja, na sua casa, você precisa que ela se desenvolva. Então, para mim, a liderança ela está muito ligada nisso, é o desenvolver o outro. Isso, É isso, né? Só que para você desenvolver o outro, você tem que estar sim, muito bem e se justamente. conhecer muito bem, né? É isso. Aí vamos para a neurocientista, um tema, uma que eu adoro, inclusive porque me tornei muito autodidata, porque a neurociência veio para o marketing, como eu sou curiosa por natureza, eu acompanhei esse processo da neurociência no marketing, da biologia no marketing, até por conta do professor Pedro Camargo, e que é um dos precursores, que é o precursor da biologia, do neuromarketing no Brasil. E aí, Kelvin, seja muito bem-vinda. A Ribeirão, você é da onde? Eu costumo dizer que eu sou uma cearense em terras potiguares. Olha Eu que sou uma delícia. cearense que reside no Rio Grande do Norte, mas está a nível Brasil para levar aí a neurociência, o estudo do comportamento do consumo para que as empresas possam se posicionar cada dia melhor para os melhores clientes. Muito interessante. Bom, é um tema que eu, por ser de marketing, adoro, né, e realmente acompanho muito. O que que é, já como neurocientista especialista nisso, o que que significa a empresa, né, se posicionar cada vez melhor, nesse contexto todo do consumo? Segundo a visão Hoje em dia da nós neurociência. Hoje em dia os estímulos são muito grandes. E como você bem citou, a biologia, o estudo da biologia, tudo isso entra dentro desse estudo de comportamento do consumidor, porque o consumidor é um ser humano. Negócios são feitos por pessoas, para pessoas. Todo negócio, não importa o que ele faça, se ele faz a polca de um parafuso, mas a polca daquele parafuso ele vai servir para atarrachar algum objeto que vai ser usado para servir uma pessoa. E nesse processo de construção, nesse processo de produção desse produto, envolve pessoas. E dentro disso, trazendo para essa área da biologia, quando eu digo as melhores empresas para as melhores pessoas.
nós como seres humanos, nós passamos por um processo de evolução. E o que é que tem acontecido hoje? Nós estamos imersos em um mundo onde a tecnologia está aflorada, em todos os sentidos. Cada vez E cada mais. vez mais com esse grande avanço das inteligências artificiais. Mas nós, quanto seres humanos, seres biológicos, o nosso cérebro, a nossa biologia como ser humano, ela não conseguiu acompanhar esse avanço tecnológico. E por isso tantos conflitos, tantas coisas que ruins até que envolve o consumo, porque as pessoas estão cada vez mais consumindo mais sem necessidade, e as empresas também, eu sinto as empresas muito perdidas também nesse papel, nesse posicionamento. É por esse contexto dessa São vários pontos a serem estudados, mas é um ponto. Porque um meio que vai modelando o outro. Porque quando eu falo as melhores empresas, quando você quanto empresa, você quanto empresário, você quanto líder, quando você assume uma verdadeira responsabilidade de fazer de fato que a sua empresa faça uma diferença no mundo, de não ser só mais uma empresa geradora de renda, geradora de emprego, mas que de fato faça a diferença na vida de outra pessoa, que independente da geração, se você começou vendendo para a avó e passou para o pai, para o filho, mas que a pessoa lembre da sua marca de forma positiva, ela vai usar as ferramentas, o marketing, como você bem conhece, inclusive, parabéns pelo seu trabalho dentro da obrigada. área do marketing. Você sabe que o marketing ele tem inúmeras ferramentas, é um Sim. acervo e onde cada dia mais essa caixa de ferramentas ela só aumenta. Justamente com essa descoberta do comportamento. O marketing ele é norteado justamente por essas descobertas de comportamento. Por que é que os gatilhos são tão bem utilizados no marketing? É justamente fruto desse estudo, é a transformação de ciência em prática. É Sim, sim. justamente essa modulação que é o que eu trouxe no meu livro, que está sendo lançado em breve, que é o Código No do Consumo, nossa, que que é delícia. que é justamente a tradução dessa ciência para uma conversa aqui de mesa, de um café, onde a empresa ela pode usar de forma prática e responsável. Por que eu digo o melhor cliente? Imagina só você comprar uma ex vamos fazer uma experiência que eu estou te vendendo esse copo, e eu estou te dizendo que esse copo ele não é feito por qualquer vidro, ele é feito por um vidro especial que foi extraído lá das fontes das Filipinas, e ele traz uma essência a mais, você não vai estar levando para casa qualquer copo de vidro, Ele tem uma história, né. você está levando um copo, e aqui eu estou aplicando storytelling. Sim, Eu estou aplicando storytelling, agregando valor ao meu produto. sim. Mas imagina só que por um certo dia você vai estar em casa lavando esse copo e porventura, igual como qualquer outro, ele caia E e quebre. quebre. Sim, E aí aonde a minha narrativa vai estar? na memória. Na memória. E aonde vai estar o impacto que eu gerei para você? Minha narrativa se sustentou? Não. Se sustentou? Não. E aí é Hum. onde entra. É fácil usar as ferramentas. É muito simples. Mas o que é que falta? As empresas estudar realmente o cérebro do consumidor. É possível vender sem precisar ser encantador de forma enganosa. Eu sou muito eu como marketing, é uma das coisas que eu mais falo para os clientes exatamente isso. "Ai, não é porque eu", por exemplo, a minha formação é marketing, porque geralmente né, é intrínseco, ai, marketing manipula e não deixa de manipular a partir do momento que você tá, mas existem formas de fazer, e eu sou extremamente cética em relação a isso. Você não precisa vender uma mentira. Venda muito bem o produto que você está oferecendo para o público que lhe interessa, porque há mercado para todo mundo e há produtos que todo mundo vai querer algum produto que está aí no mercado. Então você só precisa achar o seu nicho e vender eu também eu não acredito, tá, que isso se sustente mais, porque eu acho que você deve ter essa visão, assim, hoje você não engana mais ninguém, porque todo mundo tem acesso à informação. Uma das coisas, a internet tem muitas coisas que estão nos prejudicando, como
o vício né, a dopamina, porque vicia você muito rápido, aquela informação muito rápido, você quer mais, mais, mais. Então, isso é uma coisa, é uma situação perigosa que nós estamos vivenciando. Só que também tem uma coisa muito boa, que é o acesso à informação. Então, as empresas que ainda pensam, eu como marketing posso dizer, em que está enganando o consumidor, ela está fadada ao fracasso, porque não engana. E aí vem exatamente, eu acho que é o trabalho que você desenvolve, e você criou um método, não é isso? Isso, Para exatamente. Eu poder. criei Me um fala um método. pouco desse método. Vamos lá, eu criei um método que não tem como a cadeia de consumo não passar pelos pilares do método que eu criei. E é algo muito importante que você falou, essa questão das empresas que de fato não cumprem esse papel, que não assumem essa responsabilidade, estarem fadadas ao fracasso. Por que que eu defendo uma das minhas bandeiras, que eu defendo a importância de aplicar a ciência e estudar o seu consumidor para entender a real necessidade dele, de que maneira você pode impactar a vida e mudar a vida daquela pessoa, por mais que o produto que você venda seja algo simples, que ele use no dia a Sim. dia, mas que você de fato faça a diferença na vida daquela pessoa com verdade, porque no final o que vai ficar é a memória. O produto ele se desgasta, mas a memória da E experiência que foi vivida com o seu produto é o que vai fazer a diferença na vida daquela pessoa. E aí o que que onde acontece? você cria conexão quando você Trazendo gera dentro memória. disso que você falou, hoje as pessoas estão muito viciadas, as empresas e nós, quanto consumidores, eu digo isso no contexto geral, essa questão da dopamina, com esse avanço que houve, a forma como o marketing avançou nesse pós-pandemia, o uso das mídias ficaram muito intensificada para esse crescimento das empresas para disseminar as informações. E o que é que acontece? Foi descoberto esse uso a favor usar a dopamina a favor para que possa estimular a vender mais e tudo. Só que o que é que acontece? Ao mesmo tempo que eu estou, né, é como uma onda, ela vai passar. E o nosso processo neuroquímico não é só sobre dopamina. Não. Dopamina é o princípio que é onde entra a atenção, é o que vai dar o É o gatilho, começo, né? é o que vai dar o gatilho para atrair a atenção, que é o primeiro pilar do meu método. Tudo, a sua marca, o nome da sua marca, a sua vitrine, o seu produto, o seu site, a sua imagem, como você se apresenta, que representa a sua marca, é o primeiro ponto de atenção. É quando a pessoa vai. O que é dopamina? É prazer antecipado. As pessoas confundem que dopamina é sentir prazer a todo instante. Não, dopamina é Por isso que ela prazer vicia. antecipado, é você se ver vivendo o resultado antes mesmo de ter acesso a consumir aquele produto. Então, ela é muito rápida. É por isso que a média de atenção é 3 segundos. Sim. 3 segundos, se o consumidor ele decide se ele vai continuar querendo olhar, se ele vai querer continuar a avançar na jornada com a sua marca, com o seu produto, que aí vai para o segundo pilar, que é a emoção. Depois que chama Atenção. a atenção, vem a emoção e é um processo muito rápido. Tudo, muito É rápido. muito rápido e invisível. Mais de 95% das nossas decisões são tomadas no campo invisível. E aí, por que que as marcas estão se perdendo no caminho? Porque elas estão entrando na briga visível, estão brigando Mas não vitrines, se preocupa sites, com a conexão. e essa ausência de estudar como de fato o comportamento do consumidor funciona, como tudo acontece dentro do cérebro, neurologicamente falando, impede das empresas acertarem, serem de fato assertivas e perdurarem no mercado. Por isso que tem produtos que são tão perecíveis, dura tão pouco tempo, porque não dá tempo nem fixar na memória do cliente. Sim, Já sim. passa, são modas passageiras. Nada antes, as modas eram bem. Pode observar que os produtos eles se tornavam mais duradouros. Sim, sim. E, Hoje e geralmente, quando os nossos hum, pais compravam, quando começava a comprar só comprava aquela É marca. só sim. Por que que hoje, quando eu falo em sabão em pó, qual é a primeira marca que vem? Ninguém chama sabão em pó de sabão em pó. Não, chama de ombro. Traga sabão Omo. Sim. Quando você Isso é vai. conexão, né? Isso é fixação de Sim, memória, porque sim, foi gerada uma emoção e essas marcas souberam trabalhar muito bem isso, esse gatilho da emoção. sim.
É verdade. Eles souberam trabalhar muito isso. Você tem que se sentir uma emoção, despertar uma emoção em você para que você possa manter o contato com aquela marca. Você sabe que uma das coisas que eu também dei aula na universidade e com jovens, e eu como marketing das antigas, né, porque tenho 54, peguei o começo de tudo então assim, o que que eu sinto hoje nessa geração de profissionais da minha área? Essa dificuldade da conexão, porque a gente lá atrás tinha toda essa preocupação de criar uma campanha ou fazer um posicionamento de uma marca, com esta visão de como criar uma conexão. Então, o storytelling é uma das coisas mais antigas do marketing, da propaganda, não é nada novo isso. É apenas uma Ela é a base, não, ferramenta. ele é uma das principais estratégias mesmo de conexão com o produto e com a marca. E eu vejo essa nova geração de profissionais da minha área muito desconectada, porque eles estão tão no digital, tão naquela informação rápida, tão naquela informação pronta agora, então, com chats, né? É tudo tão pronto que não tem essa preocupação emocional que nós, profissionais, eu falo assim, eu gosto, porque eu sou do planejamento, eu gostava de estudar, de observar, de olhar o cliente, de olhar aquele perfil para depois desenvolver uma campanha. E eu sempre falava em sala de aula, gente, não existe lâmpada do Aladim, tá? Existe número, quantidade de informação que você tem para criar uma boa campanha. Quanto mais informações, e aí você ia atrás dessas informações, né? E na minha época a gente fazia o quê? Pesquisa de mercado na rua mesmo, porque não tinha o que tem hoje, né? Mas isso é muito bom, porque me deu essa bagagem que eu não consigo perder essa conexão quando eu tô falando de campanha, de marca, e eu acho que é isso o diferencial, entendeu? Entra muito, olha, desde a campanha ao storytelling, ao design, a arquitetura do ambiente, tudo são Sim, pontos que tudo. são estudados dentro do estudo neurocomportamental no consumo. Que É de legal. fato a jornada da experiência do consumidor. Qual é a emoção que o seu consumidor sente depois que você conseguiu atrair a atenção? O que ele sente? É a alegria? É o desejo de querer continuar ali dentro da sua loja, dentro da sua vitrine digital, na conversa com você? Qual é a emoção que você tem despertado? Para que ele possa gravar uma memória, ir lá arrastando nas experiências que ele já viveu, encontrar um ponto de conexão e dizer, reafirmar para o cérebro dele: vale a pena a gente continuar aqui. Agora Siga em frente. olha o desafio que eu vejo. Aí você pode me sinalizar. Hoje, quando nós estamos falando que a máquina está substituindo o ser humano até por uma questão de custos operacionais, que realmente é uma matemática difícil, quando nós estamos falando de autoatendimento, ou seja, a gente sabe que os supermercados estão com os dias contados em relação ao atendimento pessoal, porque o autoatendimento está aí, como em alguns segmentos, postos, lojas de conveniência, esse ser humano não vai ter mais. Nem em algumas lojas mesmo, hoje você entra em lojas, não tem mais nenhum funcionário, já está tudo em autoatendimento. E aí essa conexão, dentro da sua visão? Inclusive, no meu livro tem um capítulo falando sobre isso. Ah, Sobre, o avanço, o futuro do consumo. Como vai ser o futuro do consumo? E hoje já existem estudos que comprovam isso. Os algoritmos, eles fazem leitura, já sim. é comprovado que muitas coisas não decidimos, nós acreditamos quando abrimos o aplicativo do iFood para fazer um pedido, nós acreditamos que estamos decidindo através do nosso desejo de saciar a nossa fome, mas não só isso. O algoritmo ele avalia os últimos restaurantes que você foi, qual foi os últimos pratos que você consumiu. Não dá medo? De Não dá da medo? já Você fala assim: "Não, gente, ele conhece mais de mim do que eu mesma. Ele tá sabendo mais", eu fico assim: "Olha que eu sou da área de mar", mas assim, é assustador você saber que um algoritmo sabe mais de você do que de você mesmo. e aí é onde entra a importância de cada dia mais estudar o comportamento humano. Caso Sim. contrário, você vai ter várias pessoas que vão estar conduzidas pelo algoritmo, e se a sua marca não aprender a humanizar, a integralizar esse algoritmo entre humano e tecnologia, a tecnologia ela não vai deixar de existir. Não é que a tec eu acredito que até
as inteligências artificiais, toda a tecnologia, ela não veio para tirar empregos, ela veio para mudar como as coisas são feitas. Sim. E aí o que que acontece? Ah, então não vai ter mais o caixa do supermercado. Mas aí é o momento onde o caixa do supermercado vai aprender a como manusear aquela IA. Porque de todo modo, Sim. aquela tecnologia vai precisar de manutenção. Como máquina, ela precisa de uma manutenção e é onde entra a troca de a mudança de busca de conhecimento, de habilidade, a reinvenção humana. Sim, Quando é. você pega a evolução histórica do ser humano, em alguns pontos nós ainda continuamos agindo e decidindo igual como os primitivos, mas nós tivemos avanço, as coisas já não são feitas hoje, se nós olharmos para a forma como as coisas eram feitas quando éramos criança, já não é mais a mesma. Verdade. Já não é mais a mesma, é porque o processo de evolução ele vai acontecendo e a gente não vai sentindo, percebendo. Porque justamente o cérebro tá tão nesse piloto automático, a nossa tomada de decisão tá tão nessa fonte, nesse invisível que é o inconsciente, que é onde está esse mais de 95% das decisões que são tomadas, que a gente não sente essas mudanças acontecendo, ao ponto de nem perceber que alguém está decidindo por nós. Sim. E a gente está só justificando. Você acha que as empresas também eu tenho uma percepção, mas eu quero a sua como especialista. As empresas também estão no piloto automático? Sim, quando elas deixam de estudar como de fato o cérebro funciona e vai só usando as ferramentas do marketing, que não é errado, tem que usar sim, existem e devem ser usadas a favor, porque hoje se uma empresa que não faz um bom uso do marketing, ela meio que se torna inexistente. Sim, não tem como. Então, ela só que quando fica nesse automático, a é como fica nessa coisa do automático. Alguém vai estar decidindo por essa empresa. Sim. E espaços não fica vazio. Algo ou alguém vai ocupar o seu lugar. Você quando não há essa abertura dessa visão da necessidade de estudar, de transformar a ciência em prática no dia a dia para que você possa vender o seu produto e atrair o cliente e fazer com que ele fidelize a você, você vai entrar no piloto automático e fazendo a mesma coisa. Quando você vê o seu cliente já não está mais nem com você, Concordo. ele está bem É o que está distante. acontecendo. É o que E está por isso acontecendo. hoje eu acredito que as IAs e a tecnologia chegaram para justamente começar a ter esse olhar para o ser humano. Então, você parte de uma parte que é o que eu também bato muito como consultora, né, na minha área. O que eu vejo hoje, tudo bem, com essa aceleração toda, o nível de informação, de ferramentas e tudo, não está deixando nem a gente respirar. Mas o que eu vejo que as empresas precisam resgatar para ontem é exatamente a humanização, porque fazem vários, eu só foi para mídia digital e não sei o quê, mas aonde eu vejo que estão se perdendo, quando eu faço um diagnóstico ou quando eu converso com algum empresário, eu falo: "Meu Deus, sabe aquela coisa de dentro para fora? Eu não sinto isso". E o que que é de dentro para fora? A equipe eu não tenho nem definido direito a cultura do meu negócio. E quando eu pergunto para os colaboradores, nem eles sabem qual é a cultura daquela empresa. E aí a empresa cobra daquele colaborador aquele resultado, mas aí não está claro nem para o colaborador, e aí a liderança cobra todo um comportamento e um resultado da base, mas está tudo muito confuso, porque estão se pegando na tecnologia, nas ferramentas de execução. Mas para que essa operação seja mais ágil, para que o resultado. Só que o humano está muito perdido. E eu acho que é onde as coisas não estão acontecendo, o resultado não está acontecendo. Você consegue ter essa percepção? É muito interessante você trazer esse ponto, porque, primeiro, quando nós falamos de comportamento humano, nós não podemos olhar só para fora. Eu acho que tem que olhar O para processo dentro. começa dentro. É. Inclusive, em O Código do Consumo, um dos capítulos eu trago somente essa abordagem, porque dentro da minha metodologia eu acredito no consumidor interno. A sua marca ela não vai conseguir ganhar a confiança e vender para o seu cliente externo quando o seu cliente interno ele não compra o seu Eu falo produto. a mesma coisa. Ele não Eu falo a compra a sua mesma coisa. ideia. Então,
o que você vai conquistar lá fora é fruto do que você constrói dentro. É isso Quais aí. são toda a metodologia, o AMD tem que ser despertado dentro da sua empresa. Os pontos de atenção da sua equipe, e isso é no contexto não só a atenção ao produto, mas o que atrai a atenção da pessoa a sair todos os dias de casa para ir para dentro da sua empresa trabalhar, não só envolvendo a sua necessidade de ganhar dinheiro, Sim. mas de sentir a emoção e gravar na memória o prazer de fazer parte Mas daquilo. eu acho que o maior gargalo hoje, e como marketing, eu posso falar das empresas, é o não olhar para dentro e cobrar o resultado de dentro para fora. "Não, eu quero o resultado de dentro." Porque é aquilo que eu te falo, é a paixão. Como que eu vou entregar para o mercado o meu produto, querendo que ele me olhe com tanta paixão, se a minha equipe está exausta de tanta cobrança com os resultados e metas e planilhas e entender de sistemas e de TIs e de não sei o quê, entendeu? E aí você não tem uma equipe com paixão e eu quero que o mercado me olhe com a paixão que eu desejo para que ele consuma meu produto. Essa é a minha maior Ô, conversa nas Maricela, empresas. eu tenho experiência porque a gente tem o centro gastronômico e isso que a Kélvia relatou e você está falando, a gente procura trabalhar de forma muito de perto isso. Eu sou responsável, além do desenvolvimento das receitas, o treinamento, Sim. tá? Esse acompanhamento, porque não existe aquela filosofia que a pessoa fala assim, eu contrato uma consultoria ou eu entrego a receita, uma ficha técnica e vai sair igual, todos os funcionários vão fazer da mesma forma, que a gente sabe que isso não tem. Então, na minha opinião, é a filosofia da Salker. Primeiramente, o seu colaborador, ele tem que compreender a importância dele dentro do processo todo. Perfeito, perfeito. Por que que ele tem que fazer e como ele tem que fazer e para quem ele tem que fazer, E a né? importância, né? Ele tem que se sentir Ele tem, importante porque nesse é o primeiro processo. cliente nosso, é o nosso colaborador, Concordo. é o primeiro. Porque não adianta você ter um produto maravilhoso, não adianta, e a pessoa, ela não sabe por que que ela está fazendo aquele produto e e que diferencial tem aquele produto, né? Ela não vai saber transmitir. E é uma energia, eu falo que culinária, eu tomei Não, tô Não, adorando, mas é é isso aí, muito, tá é muito interessante que ótimo, eu Kélvia. carece até depois você, Carece, você tem que contar aqui o seu Não, a sua case, a história, sua não, eu história. quero. porque, assim, a partir do momento que ela sabe e tem a empatia também. E se Sim, fosse você? E se fosse você que precisasse de outra pessoa para fazer isso para você? sim. Como você gostaria que essa pessoa fizesse, né? Então, a gente trabalha muito esse lado do despertar da vontade, que antes a gente falava vestir a camisa, mas é vestir ele todo. É você ter prazer de ir trabalhar, né, sabendo que aquele trabalho seu faz a diferença na vida de muitas Você tem que pessoas. sentir que tem um propósito ali. Você tem um propósito, porque se entrar no automático, não Ô, funciona. Denise, sabe uma coisa que eu dou palestra e eu faço, mas assim, não há nada mais demagogo do que eu vestir a camisa. Ninguém vai Não vestir a é? camisa de ninguém se eu não sentir o meu valor nisso e o retorno disso. Então, isso é uma demagogia absurda que eu não gosto. Concordo. Sabe? Porque as pessoas têm que se sentir valorizadas. E o que que acontece, está acontecendo hoje, você que é uma grande empresária, que eu admirei você assim. Agora você vai contar a sua história, porque o povo precisa saber, olha o que que é a essência e o que que é você atingir, como que isso surge, mas assim, as pessoas
hoje estão dando os empresários muito, infelizmente, e eu entendo a dificuldade, porque não é uma matemática fácil, né? A gente corre contra o tempo e as pressões por conseguir pagar suas contas, seus encargos e tudo, e todas as exigências hoje legais, não é uma matemática fácil para o empresário também. Só que hoje eu sinto, me dói muito no coração ver o quanto está se olhando e dando valor para uma plataforma, para todo um sistema tecnológico, que é importantíssimo, ninguém está descartando a importância disso até para o resultado, para a produtividade, mas o ser humano, se você entra de uma empresa para outra, como eu faço, estão esgotados, da recepcionista ao operário. E aí eu fico olhando, meu Deus, não estão olhando para essas pessoas, e é elas que vão executar, que vão apertar o botão que seja. Isso. Entendeu? E essa é a minha preocupação. E aí eu vejo e não tem esse olhar. E aí como é que cria É conexão? muito, Como é é que muito cria essa louco isso, que conexão? Entendeu? Não tem Cota, como. ele traz muito a jornada da mudança, né, dentro do Sim. marketing. E quando você olha para esse cenário, será se de fato hoje nós estamos vivendo a era da experiência ou nós estamos vivendo aquela era que só se olhava para o produto? Então, Porque quando você traz esse contexto de que pessoas estão exaustas, aonde está o olhar para o humano? Sendo que, como eu não falei, tá, negócios são feitos por pessoas, para pessoas. E é não muito tá. interessante, isso que acontece na empresa de Denise é nada mais, nada menos do que ciência transformada em prática no dia a dia dos 86 bi, em média de 86 bi de neurônios que nós temos, eu digo 86 bilhões, um dos tais é o chamado neurônio espelho. E Sim, aí, o que ixi, acontece? Quando ela fala dessa empatia, desse prazer que alguém da equipe dela tem, está ali em fazer parte, e o cliente dela chega lá dentro do espaço gastronômico dela para comprar, ele consegue. Eu costumo dizer que a camisa mais bonita de uma pessoa que vê uma pessoa veste de uma empresa é o brilho no é o olhar. brilho, Isso. é o E brilho. isso é algo automático, porque automaticamente, através dos nossos neurônios espelhos, nós vamos espelhar isso. Sim, E através desse espelhamento existe uma química que acontece de forma muito positiva que o seu cérebro diz assim: eu preciso disso aqui, eu quero ficar aqui. é isso aí. Eu preciso disso aqui. E é isso a importância das marcas terem esse olhar para transformar a ciência em prática diária. E isso é que vai fazer diferença nos números, não só no faturamento do mês Concordo. atual, desse ano, mas no faturamento no final. Quando você olha, olhando-se para a jornada da sua empresa, da sua vida, se fosse uma conta bancária, no final, na sua conta, qual é o maior saldo positivo que você vai ter de vidas transformadas através daquilo que você vendeu? Sabe o que que eu penso? Assim, isso que você está falando, assim, eu vejo assim, o qual o meu olhar? As empresas querem o resultado e elas estão esquecendo do ativo mais importante, que é o ser humano, sim, porque quem Isso. aperta o botão, quem vai fazer o hambúrguer, quem vai entregar para o cliente, quem vai atender o telefone, quem vai é ainda o ser humano. E aí estão tão preocupadas com software de última geração, com o aplicativo do meu negócio, com não sei o quê, e está esquecendo de quem aperta esse botão. Entendeu? E Então eu aí não, o Esquecendo que o resultado não processo envolve a acontece. emoção, E e a quem sente a emoção, muitas emoção é vezes, o eu não ser sei se humano. vocês têm essa percepção. Tem muitos empresários, nem os próprios donos, os próprios CEOs, eles não têm o brilho no olhar Não, pelo negócio deles, não tem. né? Muitas vezes vão na onda, né? É isso daí. E aí ele quer cobrar do colaborador um brilho que nem ele mesmo tem. Entrega. Aí, Denise, já que você falou de brilho, e você tem muito brilho, essa que é a Obrigada. verdade, seu olho brilha, sua história brilha, e aí eu acho que ela depois dá o parecer científico dela, mas assim, Deixa a Denise, eu acho, o histórico da Denise, Denise é um grande case Denise, aí eu de quero que uso você de... conta para nós a sua história, como você começou o seu negócio, porque isso, aí eu quero ver. Será que é por conta de realmente ter uma história tão por trás, que envolve emoção, que envolve toda a sua vida, que esse brilho não se apaga?
Porque esse propósito que veio através da sua história não deixa apagar esse brilho e você consegue transmitir no seu negócio até hoje. Quanto tempo tem o seu negócio? Esse recente, eu tenho 34 anos na minha jornada, na construção da minha história. Ah, então conta sua história. Né? É um prazer, tá? Estar aqui com pessoas maravilhosas, né? Desde ontem está sendo intenso e muito É, gostoso, né? Cada é. vez que a gente encontra com esse bate-papo. Minha história começou com um amor de mãe. E eu acho que isso foi um grande pilar até hoje na minha vida, né? Numa época, na década de 90, meu filho manifestou uma alergia severa ao glúten. Isso, ele tinha 2 anos de idade, e foi um momento que a gente não tinha nada, referência, a gente não tinha receitas, as pessoas não sabiam o que era glúten, a gente não tinha no mercado a disponibilidade de ingredientes como a gente tem hoje, um universo maravilhoso. E aí, mas eu me vi numa situação que eu tinha que mudar, eu tinha que fazer alguma coisa. Eu não sabia o que fazer, mas eu sabia o que eu não queria, era que meu filho crescesse excluído da mesa. E aí eu tive que dar meu jeito. Minha cozinha sempre foi aquele laboratório de testes. Tinha dias que eu trabalhava, semanas eu trabalhava a semana toda tentando desenvolver algo que ele pudesse comer com segurança e jogava tudo fora que não dava certo. Porque o glúten, ele é o responsável pela liga das farinhas, pela maciez de uma massa, até pelo sabor, né, até viciante de uma massa, porque o glúten ele vicia, Ah, então ele vai na dopamina, né? ele vicia, né, e aí o grande problema do glúten é esse. Mas na engenharia, química, ele é o ingrediente mais importante que É existe. porque ele faz a liga. Ele faz a liga, ele é a solução de tudo, Ele material de agrega na limpeza. experiência sensorial quando se trata do alimento. É por isso que é Sim. tão viciante, porque a pessoa sente o prazer e aquela sensação foi tão gostosa, e não é nem só sobre o prazer, foi tão bom, e é como um ato de Saciou, né? amor, É, saciou, aí supriu a necessidade e você quer repetir aquilo de novo, porque o cérebro sempre quer repetir uma memória isso. gostosa. E aí, eu tive que reinventar. E no meio disso tudo, eu descobri que eu não estava criando apenas receitas, eu estava criando inclusão, uma Tá coisa vendo? que tem um grande significado, né, para mim que vivia isso em casa. E aí, com isso, eu tenho uma outra formação, eu sou economista, tenho MBA em gestão hospitalar e em marketing, e sempre trabalhei fora da área de gastronomia. Mas a minha paixão, que eu falo que Deus sabe o que que ele faz, porque a minha paixão era a cozinha, era onde eu, distraía, era o meu hobby. E Deus A sua usou o meu terapia, hobby, né? era a minha terapia. Eu trabalhava normalmente durante a semana, né, e chegava no final do dia ou nos finais de semana, eu tinha que abastecer todo o freezer. Por quê? Porque era a comida do meu filho. Quantos anos ele tem hoje? Tem 36 anos. Nossa. E com isso, eu falo que o amor de mãe é transformador. Eu nunca enxerguei, nunca reclamei por que que foi ele. Eu fui escolhida, né. Deus tem um propósito, né. Sim. E aí eu comecei a criar, receitas, e cada receita que dava certo era um sucesso na família, né. Ele quando pequeno, eu era conhecida na minha cidade como a mãe da marmitinha. Porque onde ele ia, eu tinha que levar a marmita, a comida dele, Sim. né. Festa de aniversário, ligava para a mãe: "Olha, o que que você vai servir?".
Ah, eu vou servir tal salgadinho, tal doce, tal bolo. Eu fazia tudo para ele e levava as mesmas coisas, tá? Nossa. E isso foi assim, foi no automático. E isso eu vejo como foi bom para a nossa família Uniu, né? essa necessidade de tratamento, né, de alimentação. Por quê? Alimentação na minha casa, mesmo que eu tinha outras pessoas que pudessem me ajudar, era feita em casa. Com o problema de saúde de João Vitor, eu nunca podia comprar um biscoito numa padaria, eu nunca tive uma rotina de sair do trabalho e passar na padaria e pegar alguma coisa. E com isso, meus filhos cresceram sem consumir Que conservantes, ótimo. corantes, enlatados, ultraprocessados, Embutidos. embutidos. E aí a gente vê o reflexo hoje na nossa saúde, né. Eu não tinha ideia de como o bem que essa condição de saúde de João Vitor estava trazendo de benefício para nossa família, né. É interessante isso, né. E aí, assim, eu simplesmente apaixonei. João Vitor quando estava próximo de formar, eu perdi uma grande amiga, isso na época, 10 anos, 12 anos, a gen mal se falava ainda de produto sem glúten. Encontrar produto no mercado, nunca, não existia, né. Era a pessoa de nomeava pão, bolo, era tudo o mesmo sabor, e eu não conformava com isso. Porque eu falo assim: "Não, o bolo tem que ter gosto de bolo, o pão tem que ter sabor de pão", né. Sim. E aí eu perdi uma grande amiga minha, e aí foi um divisor de águas esse período, porque veio a me tocar que se tivesse sido eu teria levado comigo todo o conhecimento desenvolvido com mais de 20 anos. Nossa. Né, porque a gente na correria do trabalho, Não eu me pensa. encontrava nas minhas receitas, mas qualquer outra pessoa, para entender o que estava ali, é complicado, né. Sim. E aí foi que eu resolvi escrever o primeiro livro, Sabor Sem Glúten, e era que eu falo que é um guia para quem quer, para quem quer ou quem precisa receber um Eu quero esse guia. diagnóstico. Você não vai perder o chão, tem um amparo aqui. Então, eu dou receita, tem as receitas, são mais de 100 receitas testadas e aprovadas, que são receitas que eu fazia no dia a dia para João Vitor, tá. E tem dicas, como manter uma despensa, como você deve proceder numa escola, em viagem, e uma série de coisas, o que que não pode faltar no seu freezer, o que que não pode faltar na sua despensa, né. Por quê? Que Porque le é um universo muito grande de informação, né. E aí hoje a gente já está na segunda edição do livro, tá, pela editora Laúde, mas, eu tinha além do depois que eu lancei o livro, eu não teve como eu conciliar as 2 profissões, e aí eu fiz a opção da minha paixão, que é que é a gastronomia. gastronomia, né, que é gastronomia. E hoje está tão em alta que se fala de, gastronomia saudável. Aí eu fui refletir e ver que a alimentação saudável, eu já estava construindo desde quando ninguém se falava nisso. Verdade. Né, então assim, por um episódio, né, da vida, a gente veio construindo uma trajetória de alimentação saudável. Essa alimentação saudável, ah, não tem glúten, porque é altamente inflamatório, uma lactose, ou mesmo a caseína, uma restrição a ovo, né. Então, a gente veio construindo isso. E eu tinha empresa, né, eu tive que abrir uma empresa depois que a cobrança de mercado, tá, e aí veio a pandemia.
Com a pandemia, eu falei: "Não, eu vou passar mais para prestar consultoria e desenvolver produto". E eu falo que a pandemia foi muito boa para mim. Um pensam um foi geraram frutos positivos. Eu Que você voltou desenvolvi para você. eu desenvolvi a primeira massa folhada do Brasil, foi no período da pandemia, Que né, isso, massa folhada sem deve ser tá. E a minha preocupação é, o produto ele tem que ter são os que a gente estava conversando, né, os sentidos, né, Tem que as envolver os sentidos. tem que envolver. Então, para mim, todo o alimento, ele tem que ter textura, ele tem que ter aparência, ele tem que tem ter sabor, sabor, cheiro. cheiro, tá. Então eu sempre tenho essa preocupação. E aí eu comecei uma consultoria e fui prestar consultoria em Brasília, conheci o meu atual sócio, o Paulo, e a gente identificou muito, porque ele já trabalhava com alimentação saudável e com a minha entrada na sociedade, a gente conseguiu deslanchar na área de alimentação saudável. Hoje a gente tem o maior centro, eu acho que eu não conheço outro no Brasil, que é um centro gastronômico de alimentação Não, eu vou saudável, querer conhecer, eu fiquei cem por louca. cento. Por que que eu falo que eu desconheço? A gente oferece todos os tipos de alimentos e respeitamos todas as restrições também. E ainda oferecemos sabor, prazer e saúde no mesmo lugar. Nossa, que delícia. Eu vou te confessar uma coisa, porque ontem não deu tempo. O meu filho tem 21 anos e está prestando medicina. E o meu filho tem alergia a glúten e tem alergia à lactose, e eu vivo esse desafio. E eu faço a marmita dele todos os dias, porque a comida dele tem que ser especial. Assim, porque não dá, ele não come na rua. Não dá, porque o dia que ele come, ele passa mal. Da hora que você falou que você faz a marmita, eu ri, porque as pessoas, como assim? Você faz a marmita do seu filho? Achava um Porque ele tá fazendo absurdo. medicina, ele passa o dia inteiro Isso, porque o meu estudando, caso do meu filho também é, ele e é ele tem, oftalmologista. entendeu? E desde criança e tudo, e eu tive que adaptar. Minha geladeira não é tanto igual a sua, porque a alergia dele não é tão. Mas ele passa mal, entendeu? Comeu alguma coisa fora e eu tenho que fazer a marmita dele tudo. Ele leva 5 refeições pro cursinho. Eu acordo cedo para fazer, porque tem que ser tudo sem lactose É e sem isso. E é glúten. muito incrível, né? É, Porque e o aí que é o poder de uma marca e dessa transformação por trás de fato. Porque estamos aqui, são 3 pessoas conectadas em uma jornada. O meu filho, por incrível, quem que dera, anos atrás, eu até já falei isso para a Denise, eu ter conhecido a Denise, ou pelo menos ter tido acesso ao livro de receitas dela, Também. eu não teria o Davi, não eu em si, mas o Davi, que era quem passou por todo esse processo de restrição, ele não teria passado pelo que ele passou. Eu, de Sim, fato, teria conseguido fornecer é o tudo apoio. isso que sim, Denise fala, de fazer com que, independente da sua condição, você se sinta de igual para igual com as pessoas e tenha liberdade. Isso. E você tenha sim. liberdade porque há uma quebra do padrão quando você vê todos numa mesa comendo, se saciando com algo. Sim, você vê a expressão de prazer das Sim. pessoas comendo aquilo e você tá ali com sua comida meio sem gosto, com a É por textura isso que eu falo, seca. a Salk, por isso que a gente fala, o comer é poder, porque você pode ter o poder de escolha, o poder de, sabor, escolher o que você quer comer, da maneira como você quer comer. Você é o que Então, você come, né? é o equilíbrio, É. né. E por que não porque as pessoas que, ou procuram uma alimentação saudável, preocupada em manter o peso, controle de peso, sensação de bem-estar, nutrir o organismo e ter felicidade de escolher o que te faz feliz, Sim. né. Porque a alimentação saudável, muitas vezes a pessoa muitas enxergam como restrição.
e é o Não, contrário, ao contrário, é é o contrário. libertador, É porque libertador. sim, Então você é o que você da mesma forma que um look, onde a gente estava vendo lá, ele espelha o que você é, mostra sim, por fora, tá, a comida, ela eleva a alma. sim. Então, você conhece a pessoa quando você olha o que que ela coloca no prato dela, as escolhas dela. Ô Denise, agora como empresária, quantos funcionários você tem? Quantos colaboradores? Nós temos 14. 14. Como que você vê hoje, porque você é uma empresária bem-sucedida, com uma história maravilhosa de construção da sua empresa, do seu negócio, e a gente estava falando, né, a dificuldade, a visão que eu tenho hoje, né, esse conflito nas empresas, como que você consegue conduzir essa paixão nos seus 14 colaboradores? Eu acho que o ponto mais importante é que o seu colaborador, ele tem que saber o papel dele, a importância dele dentro do processo da Que é o que você empresa. falou, né? Ele tem que saber que ele é importante, ele tem que ser valorizado. Ele tem que saber que tem pessoas que vão ser eternamente gratas por aquilo que eles vão comer que foi feito por Por elas, ele. né. Então, isso daí eu acho que é o primeiro ponto. Não é uma coisa no automático, né. Eu gosto muito, apesar de terem as fichas técnicas, ter tudo, os processos padronizados, eu particularmente gosto de estar, quando eu estou em Brasília, muito presente na cozinha. Tá? Mostrando que, a gente está ali não é só para vender o produto, tá. Eu quero que o nosso cliente, ele sinta que a Salker quer que ele transforme uma relação dele com o alimento. Tem que ser transformador, porque senão você não muda o estilo de vida seu. Sim, sim, se você Né. não incen E isso, quem vai, os responsáveis pelo sucesso desse sentimento no cliente são os nossos colaboradores. Assim, eu verdade. vejo que, como vocês bem falaram, você não vende, não é uma alimentação saudável, você vende não é vender, você está propiciando a todos nós um estilo de vida, uma qualidade de vida. Porque em todo esse processo também eu descobri que eu tenho uma restrição com relação à parte de alguns corantes, conservantes e embutidos. Por isso que eu engordei um pouquinho em todo esse processo. E eu fiquei encantada com tudo que você oferece. Porque realmente, assim, eu acho magnífico, porque realmente você alimenta o seu corpo de tudo, seja de um alimento físico, seja de uma música, seja de uma atividade física, Sim, tudo aquilo que agrega, que lhe dá prazer. E olha, é impressionante a química. Quando eu não estou bem emocionalmente, um dia que você está assim, mais estressada e tudo, sim. eu não vou para a cozinha, porque, a cozinha, a produção, ela tem que ter uma energia boa. E isso é transferido para o alimento, Concordo. né. Não adianta eu criar uma receita maravilhosa, e aí chegar aquele alimento, que você olha e sente que não está transmitindo, porque cada receita da Salker, ela tem uma identidade, ela tem um propósito. E isso está muito claro E isso é muito claro. na É sua onde eu faço a comida do meu filho, é onde vêm as minhas inspirações. Eh, e se fosse eu quero oferecer para outra pessoa essa mesma experiência que eu tenho, condições de oferecer para o meu filho, Você eu acho que falando esse é o agora grande tá. essa Então, grande assim, eu conexão acho que você me emocional, né. perguntou do brilho no O que é olhar, mais é interessante isso. É, Olha, Maristela, eu posso fazer, assim, a mesma receita, e eles até riem de mim lá, que eu elogio muito o meu produto. Lógico, você não acredita no seu porque produto, eu sei a minha trajetória. Eu sei quando eu comecei para onde eu cheguei.
Então, aquele produto, para mim, ele não é só um pão. Aquilo ali tem muito mais do que Então tem pão. história, Tem tem vida. história, tem É. emoção, tem muito sentimento ali, né. E eu posso fazer a mesma receita que eu admiro. Por quê? Porque a minha trajetória, eu peguei aquilo dali pelas dificuldades, os testes, acertos e erros, e aquilo ali servia muito de combustível para eu não desistir, porque eu já tinha, teve períodos que, assim, eu falava assim: "Meu Deus, o que que você quer de mim?", no sentido que a química não acontecia, mas a minha vontade era muito maior, né, que eu dormia, no outro dia eu acordava com energia muito maior que eu estava no outro dia. Então, antes da gente encerrar, é muito bacana, eu quero a mensagem de cada uma. Denise, você acha então, qual é, se você fosse dar um segredo aqui para uma mulher, para uma empreendedora, alguém que está querendo empreender, alguém que está querendo se reinventar, então qual é o principal segredo na Eu acho sua que, vivência? na minha filosofia de vida, é a transparência, ser verdadeira, né. Aquilo dali é o sentimento que você transmite por que você está fazendo, independente de ser um produto que você vai degustar, uma roupa, qualquer profissão, né. As pessoas muitas vezes elas me perguntam, como eu posso transformar a minha dor em um legado, Sim, né, nossa. porque a gente tem histórias maravilhosas, né. E a minha resposta é: se você conduzir a sua vida embasada em verdade, você está construindo o seu legado. Foi o que a Kélvia falou, a questão de muitas vezes a empresas achar que está vendendo para um cliente, enganando, que seja em qualidade, que seja em propostas que o produto não condiz, e que aquilo ali vai perdurar. Sim. Não perdura. E aí essa realidade é muito engraçado, porque eu gosto muito de ficar no salão da loja. E muitas vezes tem pessoas que pedem para me conhecer. Crianças que ficam encantadas, que chega no lugar que ela pode comer tudo. Tem pessoas que chegam lá na loja e quer levar a loja para casa, O dia que eu for, eu quero que quer tanto, levar a eu te loja para falei, casa. né, E não eu te existe falei. mais, um realizador do que isso. E a minha mensagem que eu passo para eles: aquilo ali, cada produto é desenvolvido como se fosse para o meu filho. Sintam-se abraçados por tudo que vocês estão Você consumindo criou aqui, uma conexão com essa tá. com essa E aí eu acho que esse brilho, que graças a Deus não apaga no meu olhar, e o que me mantém viva, né, é isso daí, é de querer fazer com os outros, por quê? Porque eu conheço a dor. Eu sei o que que é ter uma pessoa que depende de tantos cuidados, né, como eu tive que demandar com meu filho, né, num momento que a gente não tinha nada, né. E aí, isso é gratificante, sim, com muito certeza, com gratificante. certeza. Então aí esse brilho que não apaga, é isso, É é muito, meu muito amor bom. pelo que faço. E você? Qual é a mensagem, você como CEO, né, da liderança feminina, você deixa para quem está nos assistindo hoje, para essas mulheres aí que estão buscando, um caminho, ou se sentir mulher ou se sentir mais realizada? E realmente é muito difícil você se lançar, você se descobrir, você ter essa coragem para você encarar todos os dias da vida, mas que você precisa ter essa audácia, essa ousadia de você se descobrir, de você realmente ir atrás dos seus projetos, ir atrás dos seus sonhos, porque tudo isso é gratificante.
que você tomar conta de si, do seu mundo, é algo assim libertador. Libertador porque ele lhe dá poder, ele é libertador porque você tem escolhas, ele é libertador porque você tem autonomia. E quando você chega assim, em determinada fase da sua vida, você se pergunta: o que é que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso? E quando você de fato tem uma resposta dentro de si e que essa resposta lhe motiva todos os dias, é algo que realmente, de fato, é aquilo que vira a chave. Eu acredito que é quando você não pede licença para ser, você de fato é. É, verdade, Isso. verdade. É, porque hoje a gente pede licença para tudo, né? É quando você. O nosso maior poder, quanto ser humano, é o nosso poder de decisão. E muitas vezes, principalmente dentro dessa área da liderança feminina, nós somos líderes. A todo instante nós estamos liderando um meio, seja na nossa casa, na empresa. Nós temos essa capacidade inata do ser humano de liderar. Alguém sempre vai olhar para a gente e se inspirar no nosso jeito de falar, no nosso jeito de vestir. E, invisivelmente, nós estamos liderando o movimento. Só que muitas vezes, por não conhecer esse poder, que é justamente com esse trabalho que Dandara faz tão extraordinário, que eu pude acompanhar desde o processo de quando ela construiu, né? Eu pude acompanhar a Dandara, o quê? 17 anos, né, de amizade. Quase isso. Quase 17 anos. Então eu pude ver, a borboleta, de fato, passar pela fase do casulo até a fase de voar, como ela está voando agora. E é de fato quando você para de pedir licença para ser. E você assume o eu sou. Adorei a frase, ó, É. você para de pedir licença para você, adorei. É exatamente isso, acho que essa é a grande conquista libertadora, não só da mulher, né, do Do ser ser humano humano, como um todo, quando você para de pedir licença para para ser ser, e você né, é e assume. E pegando o gancho, eh, quando eu falo do uso da ciência, você usar a ciência dentro do mundo dos negócios de forma responsável, a importância de olhar para o comportamento do consumo, nós temos aqui a Denise é um grande case disso sim, em todos os aspectos. Qual é o diferencial dela quanto líder? Ela dá voz à equipe dela. sim, Ela foi a criadora de tudo, ela construiu, mas ela não teme a transferir esse conhecimento para a equipe dela. A Denise está aqui, mas a empresa dela continua funcionando, a equipe dela continua lá trabalhando, os clientes continuam comprando e tendo a liberdade de consumir e consumir bem, de continuar construindo um estilo de vida saudável. Não é só uma alimentação momentânea, se torna um estilo de vida. sim, Se sim, torna esse é o É o objetivo, estilo se né? de vida. torna um É, estilo de vida. Então, é um dos maiores diferenciais, uma das coisas que mais me encantou quando nós começamos toda a conversa de diagnóstico, nossas primeiras conversas, o que mais me encantou na Salker foi isso, ela deu voz a quem realmente importa dentro dos negócios, ela deu voz ao ser humano. é, Ela deu voz, essa é a coisa que eu foi mais quando ela bato. deu voz, quando ela olhou para a necessidade do filho e ela não deixou só ali no filho dela, ela levou isso para outras E ela não pessoas. vitimizou Não, a situação, que eu acho até que é o porque mais importante. Isso. quando você é Que é o vítima, mais fácil de fazer. É o que mais a gente faz o tempo todo, É. é ser a vítima daquela situação. Você não levou esse papel para Isso. você e não transferiu isso e não fez seu filho se sentir assim, Uhum. que eu acho que é o mais importante também. e aí a energia de vencedora torna outros vencedores. Teve uma Conexão. colocação que ela disse que lembra muito a minha mãe, que ela disse que o tempero da vida é o amor. E realmente tudo aquilo que você faz com entrega, com amor, com a paixão, que você fez para uma pessoa muito especial e que você está fazendo várias outras pessoas também se sentirem tão especiais. É. É isso aí, é isso aí. Bom, gente, nós acabamos, nós chegamos ao final. que pena, né? E eu acho que ia Aqui aqui, a ó, gente sai Maristela. daqui, já vai para um bar, já, a gente já Vamos ajudar na continua, experiência porque é sensorial. quinta-feira.
Mas o delícia disso é que a gente não para por aqui, porque a gente se conheceu ontem, mas com certeza nós vamos continuar essa Vamos sim. jornada, dessa troca de conhecimento e de vivências e de experiência, porque eu acho que esse é um dos grandes poderes, nós como mulheres, né? Nós temos essa facilidade e esse talento. Uma das coisas que eu tiro de toda essa conversa, assim, e eu costumo dizer assim, às vezes a gente, como mulher, a gente quer ser assim, empoderada. Nós nem precisamos nos preocupar com esse título, eu acho, porque de ser mulher nós já somos empoderadas. Isso. Porque alguém que foi nos dado o dom da vida, de dar à luz, de poder gerar uma vida, já tem isso intrínseco na mulher. Então a gente nem precisa se preocupar em provar isso no mundo. Nós já temos a graça. Nós já temos a graça, entendeu? Então acho que a gente pode relaxar um pouco, baixar um pouco essa guarda, essa bandeira que está deixando a gente exausta. E uma das coisas que eu mais gosto de ser mulher, eu amo ser mulher. Eu não serviria para ser homem, porque eu amo ser mulher. Entendeu? Essa força de não desistir, Não existe. de se reinventar, de estar exausto e vai lá. E eu acho que isso tudo vem de uma divindade, né? Porque ser mãe é isso. Esse é seu exemplo, assim, prova muito disso. Então, assim, muito obrigada por esse bate-papo, muito obrigada por esse momento delicioso de Foi construção. ótimo, muito gostoso mesmo. E eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo Café Milionário. Your smile lit up like a sunrise glow.